Eu sempre me orgulhei de ser um homem direto. Sem rodeios, sem desculpas. Cresci com um senso rigoroso de certo e errado, e foi assim que me conduzi pela vida, trabalhador, disciplinado e comprometido. O casamento, para mim, era um vínculo que significava lealdade acima de tudo. Meu nome é Jack. Sou um homem que vive segundo seus valores e, certa vez, pensei que havia encontrado uma mulher que compartilhava desses mesmos princípios. O nome dela era Emily. Ela tinha um charme especial, daquele tipo que atraía as pessoas sem esforço, voz suave, graciosa e sempre parecia saber a coisa certa a dizer. Quando nos conhecemos, pensei que ela era tudo o que eu sempre quis em uma esposa. Ela se portava bem em público, sempre educada, sempre agradável, e sabia como manter as coisas em ordem em casa, do jeito que eu gostava. Não tínhamos filhos, éramos só nós dois, e por um tempo achei que éramos sólidos. Eu trabalhava durante o dia, mantinha-me ocupado com projetos pela casa nos fins de semana, e Emily tinha suas próprias coisas, encontros sociais, alguns hobbies aqui e ali, nada fora do comum, ou pelo menos era o que eu pensava. Olhando para trás, acho que eu estava muito focado na minha própria vida. Talvez eu não tenha prestado atenção nas pequenas coisas que estavam começando a se desviar, mas não sou o tipo de homem que se prende a detalhes. Eu confiava em Emily. Acreditava que a lealdade era mútua. Quando você é casado, é assim que funciona, certo? Você confia. Ou pelo menos eu confiava. Mas as coisas nem sempre saem como você espera, não é? Há alguns anos, tínhamos esses vizinhos, Mike e sua esposa Jenna. Eles moravam bem ao lado e, desde o dia em que se mudaram, nos demos bem como uma casa em chamas. Mike era um daqueles caras com quem você podia conversar por horas. Ele era descontraído, mas não de um jeito preguiçoso, sempre pronto para uma boa conversa, rápido com uma piada e tinha aquele charme tranquilo que te fazia sentir à vontade. Grelhávamos juntos nos fins de semana, falávamos sobre tudo, desde carros até política, e apenas aproveitávamos a companhia um do outro. Nossas esposas também se davam bem. Emily e Jenna passavam tempo juntas, conversando enquanto tomavam café, compartilhando receitas, esse tipo de coisa que as mulheres fazem. Tínhamos um vínculo de vizinhança bem sólido. Mike e eu nos tornamos melhores amigos com o tempo. Ele era o tipo de cara em quem você podia contar, aquele que te ajudava a consertar algo em casa ou oferecia conselhos quando você precisava. Tínhamos uma rotina, uma amizade construída sobre respeito mútuo. Jenna também era legal, embora mais quieta comparada a Mike, mais reservada, mas sempre amigável, sempre acolhedora quando íamos lá. Era a configuração perfeita para vizinhos, sem drama, sem problemas, apenas boas pessoas. Mas, como a vida segue, as coisas mudaram. Um dia, Mike mencionou para mim que eles estavam pensando em se mudar. O trabalho dele exigia mais viagens, e eles queriam estar mais perto da família em outro estado. Fazia sentido, mas não me agradou. Não estava empolgado com a ideia de perder meu melhor amigo e vizinhos ao mesmo tempo, mas o que eu poderia dizer? Não era como se eu pudesse convencê-lo a ficar. Eles colocaram a casa à venda logo após aquela conversa, e não foi fácil ver aquela placa de "à venda" na frente da casa deles. Ainda mantivemos contato, no entanto. Mike podia estar planejando ir embora, mas nossa amizade permaneceu forte mesmo depois que eles se mudaram. Ele ainda era meu melhor amigo. Falávamos por telefone regularmente, nos atualizávamos sempre que podíamos. Jenna e Emily também mantinham contato, embora não com tanta frequência. Emily sempre foi mais sociável que eu, mais interessada em manter esse tipo de relacionamento vivo. Eu não me importava. Confiava nela completamente. Quando a casa deles finalmente foi vendida, parecia o fim de uma era. Eles tinham sido mais do que apenas vizinhos, eram praticamente família. Vê-los partir foi estranho, como ver uma parte da minha vida cotidiana desaparecer. Mas as pessoas seguem em frente, e nós ficamos para receber quem quer que tomasse o lugar deles. Eu não sabia então o quanto as coisas estavam prestes a mudar. Uma manhã, enquanto eu trabalhava na garagem no meu Dodge Charger 71, não pensei muito nisso a princípio, apenas outra família nova se mudando, nada especial. Mas, naquela tarde, um caminhão de mudança estacionou, e foi quando os vi. Era um casal jovem, provavelmente no final dos 20 anos, ambos incrivelmente em forma. O cara saiu primeiro, alto, musculoso e vestido como alguém que passa metade do tempo na academia. A esposa dele o seguiu, e ela era igualmente impressionante, esguia, tonificada, como se tivesse saído diretamente de uma revista de fitness. Você não podia deixar de notar o quão atléticos eles pareciam. Eles definitivamente se destacavam em comparação com o resto da vizinhança. Eu estava debruçado sobre o capô do meu carro quando nossos olhos se encontraram pela primeira vez. O cara me deu um aceno, aquele gesto típico que os homens fazem quando se vêem. Eu acenei de volta, mantendo curto e educado. A esposa dele olhou também, sorriu brevemente,
mas eles estavam ocupados descarregando o caminhão, então não trocamos palavras. Eles pareciam focados em se instalar, e eu não estava exatamente no clima para conversar. Admito, no entanto, que não pude evitar avaliá-los um pouco. Eles eram o tipo de pessoas que pareciam ter tudo sob controle, saudáveis, bem-sucedidos e obviamente sérios sobre manter a forma. Não era o tipo com quem eu normalmente me daria bem, mas, por outro lado, eu não planejava me envolver muito. Afinal, eu tinha meus próprios projetos para me preocupar, e não tinha o hábito de fazer novos amigos. Enquanto eles continuavam descarregando, eu observei por mais um minuto, depois voltei ao trabalho no carro. Nada mais do que alguns acenos educados naquele dia, sem apresentações, sem conversa fiada, apenas os novos vizinhos se mudando. Nos encontraríamos formalmente em breve, mas, por enquanto, era apenas mais um dia normal. Eles estavam se instalando, e eu estava ocupado com minha própria vida. Alguns dias depois que eles se mudaram, Brad e Lisa, nossos novos vizinhos, vieram se apresentar oficialmente. Era uma tarde de sábado, e eu estava, como de costume, debaixo do capô do meu Dodge Charger 71, tentando fazer algum trabalho de restauração. Emily, sendo a mais sociável, os viu primeiro. Ela veio até a garagem me dizer que eles estavam na porta, e eu limpei as mãos em um pano, imaginando que não poderia evitar conhecê-los para sempre. Eles pareceram educados o suficiente quando finalmente conversamos. Brad era tão bem arrumado de perto quanto parecia de longe, confiante, bem cuidado e sempre sorrindo como se não tivesse nada com que se preocupar. Lisa era amigável, até animada, com aquela mesma aparência de fitness reluzente. Fizemos as apresentações habituais, trocamos gentilezas sobre a vizinhança, e eu deixei Emily liderar a conversa enquanto eu ficava um pouco atrás, mantendo-me educado, mas distante. Não sou muito de falar, e, além disso, meu chargueiro estava me chamando da garagem. Emily e Lisa se deram bem imediatamente, o que não me surpreendeu. Emily sempre foi boa nisso, fazendo amigos facilmente, ficando à vontade com as pessoas rapidamente. Antes que eu percebesse, elas estavam rindo e conversando como velhas amigas. Brad e eu falamos sobre carros por um minuto, mas estava claro que ele não era muito ligado nesse tipo de coisa. Ele fez algumas perguntas educadas sobre o chargueiro, depois mudou rapidamente de assunto para seu trabalho em finanças e como ele adorava se manter em forma. Não exatamente minha área de interesse, mas eu assenti. Estava claro que não seríamos o tipo de amigos que Mike e eu éramos, mas tudo bem. Eles eram apenas vizinhos. Depois daquele encontro inicial, não demorou muito para que Lisa começasse a vir mais frequentemente. Emily a convidava para tomar café ou apenas para passar um tempo, e elas ficavam sentadas juntas por horas, falando sobre Deus sabe o quê. Eu não me importava. Na verdade, era provavelmente melhor assim. Significava que Emily tinha alguém com quem conversar, o que me deixava mais tempo para trabalhar no carro. Meu Dodge Charger era um projeto de longo prazo, algo que eu vinha restaurando lentamente ao longo dos anos. Ele me mantinha ocupado e, francamente, eu preferia assim. Carros não mentem para você, não mudam. Você coloca o trabalho e vê os resultados. Simples. Enquanto Emily estava na casa de Brad e Lisa ou Lisa estava na nossa, eu ficava na garagem. Eu tinha o chargueiro para trabalhar, e isso era o suficiente para mim. Não precisava fazer parte das conversas intermináveis delas sobre rotinas de fitness, dietas ou seja lá o que mais elas estavam interessadas. De vez em quando, Brad vinha dar uma olhada no que eu estava trabalhando, mas era mais por curiosidade do que por interesse real. Ele não era do tipo que sujava as mãos. Dava para perceber que ele respeitava o carro, mas não era algo em que ele gastaria seu tempo. Tudo bem por mim. Eu preferia trabalhar sozinho mesmo. Emily, por outro lado, parecia gostar de passar cada vez mais tempo com eles. Às vezes, ela ia até a casa deles e ficava com Lisa enquanto Brad estava fora, ou os dois vinham e ficavam na nossa varanda enquanto eu estava debaixo do capô. Não prestei muita atenção nisso no início. As pessoas se dão bem, passam tempo juntas, é assim que funciona em bairros como esse. Ninguém fazia reclamações, ninguém levantava suspeitas. Tudo parecia perfeitamente normal, perfeitamente inocente. Mas, com o passar do tempo, notei que Emily estava passando mais e mais tempo com Lisa. Eu chegava do trabalho e descobria que ela tinha estado lá a tarde toda, ou ela mencionava que ia para lá de novo no dia seguinte. Não era típico dela passar tanto tempo com uma pessoa, mas eu achei que era inofensivo. Eu tinha meu carro para me manter ocupado, e confiava nela. Não tínhamos filhos, e se ela precisava de uma pausa da casa, de mim, tudo bem. Ela sempre foi sociável, e eu não ia questionar isso. Quanto a mim, estava contente em deixar as coisas como estavam. Tinha minha rotina, trabalho, o chargueiro e a cerveja ocasional com Mike pelo telefone. A vida seguia como sempre. Emily tinha encontrado uma nova amiga, e eu tinha meu projeto. Ninguém dizia nada, ninguém fazia comentários.
Era apenas como as coisas eram. Pelo menos, era o que eu pensava. Era uma tarde de sábado quando meu melhor amigo Mike veio com sua esposa Jenna e seu filho Danny. Não os víamos há um tempo, então foi bom nos atualizarmos, compartilhar algumas cervejas e falar sobre os velhos tempos. Danny tinha uns 8 ou 9 anos na época, cheio de energia, correndo pela casa e pelo quintal, mexendo em tudo que chamava sua atenção. Emily estava na cozinha preparando alguns lanches, e tudo parecia tão normal quanto poderia ser, apenas uma tarde comum com amigos. Em algum momento, depois que estávamos conversando há um tempo, Danny entrou na sala segurando o celular de Emily. Ele veio até mim, puxando minha manga, e perguntou se eu podia instalar um jogo que ele queria jogar. Eu não estava realmente prestando atenção em qual jogo era. Crianças sempre querem algo novo no celular, e achei que era só mais um aplicativo para mantê-lo entretido por um tempo. Peguei o celular dele sem pensar muito, pronto para fazer o habitual clique, clique, clique e devolvê-lo. Ao desbloquear o celular, algo chamou minha atenção. Bem ali na tela, antes mesmo de abrir a loja de aplicativos, havia uma notificação de mensagem de Brad, nosso vizinho. A mensagem não era nada do que eu esperava ver. Dizia: minha esposa está trabalhando até tarde, deve chegar por volta das 7. Quer sair? Meu coração deu um salto. Fitei a mensagem por um momento, tentando entender. Foi como se um balde de água fria tivesse sido jogado em mim. Que diabos ele quis dizer com sair? Olhei para Mike, que estava no meio de uma conversa com Jenna, completamente alheio ao que eu acabara de ver. Mantive a calma, pelo menos na superfície. Mike notou meu silêncio, no entanto, e me deu um olhar. Não consegui esconder minha expressão bem o suficiente, porque ele parou de falar, erguendo uma sobrancelha como se perguntasse o que estava acontecendo sem dizer nada. Sem falar, inclinei o celular na direção dele, mostrando a mensagem. A reação dele foi instantânea. Ele se inclinou, olhos semicerrados enquanto lia, depois olhou de volta para mim com a mesma confusão e descrença que eu sentia. Nenhum de nós sabia o que dizer, mas ambos sabíamos que algo estava errado. Emily ainda estava na cozinha, completamente alheia ao fato de que eu tinha o celular dela na mão com a mensagem de Brad bem ali na tela. Minha mente estava a mil. Não queria tirar conclusões precipitadas, mas não havia como negar a sensação estranha que subia pela minha espinha. Porque Brad estava mandando mensagem para ela sobressair quando a esposa dele não estava por perto. E porque ele estava sendo tão casual sobre isso. Senti o nosso formar no estômago enquanto tentava processar o que acabara de descobrir. Mike me deu um olhar questionador, como se perguntasse se eu ia dizer algo, mas eu não tinha certeza de qual era o movimento certo. Parte de mim queria marchar até a cozinha e confrontar Emily ali mesmo, exigir uma explicação. Outra parte pensava que talvez eu estivesse exagerando, que talvez fosse apenas um encontro amigável. Afinal, eles já tinham passado tempo juntos antes, e eu nunca tivera motivos para duvidar dela. Mas a forma como a mensagem estava escrita me corroía, e eu não conseguia afastar a suspeita de que algo não estava certo. Decidi ficar quieto por enquanto, em vez de fazer uma cena. Devolvi o celular para Danny e disse que instalaria o jogo mais tarde. Não queria fazer nada precipitado enquanto Mike e Jenna estavam lá. Além disso, se algo estivesse acontecendo, eu não ia deixar Emily saber que eu estava desconfiado ainda. Precisava pensar. Mike também não me pressionou, embora eu pudesse ver que ele estava tão inquieto quanto eu. Trocamos alguns olhares, mas foi o fim disso, pelo menos por enquanto. Pelo resto da visita, a atmosfera parecia estranha. Mike sabia que algo estava errado, mas não fez mais perguntas, e eu não ofereci explicações. Emily saiu da cozinha algumas vezes, sorrindo e conversando como se nada estivesse errado, completamente alheia à tempestade que se formava na minha cabeça. Tentei agir normalmente, mas era difícil afastar a sensação de que as coisas não eram como pareciam. Aquela mensagem de Brad ficou na minha mente, e eu sabia que não poderia ignorá-la por muito tempo. Quando Mike e Jenna foram embora, a casa ficou estranhamente silenciosa. A energia de Danny havia desaparecido, e o riso habitual entre nós tinha se transformado em um silêncio desconfortável. Eu podia sentir a tensão no ar, a mensagem de Brad ainda fresca na minha mente. Não podia simplesmente deixar passar. Algo nela me corroía. Então, quando Emily saiu da cozinha, enxugando as mãos em um pano de prato como se fosse um dia qualquer, decidi trazer o assunto à tona. Mantive o tom casual, não querendo começar uma briga, mas não havia como esconder a tensão subjacente na minha voz. Ei, vi que você recebeu uma mensagem de Brad mais cedo, comecei, com cuidado. Ele estava perguntando sobre sair enquanto a esposa dele está no trabalho. O que está acontecendo com isso? Emily mal piscou, respondendo sem hesitar. Ah, sim, falamos sobre isso. Ele vai passar aqui mais tarde para sair enquanto você está na garagem. Vamos só esperar a esposa dele chegar em casa, só isso.
Ela disse isso tão casualmente, como se fosse a coisa mais normal do mundo. A explicação dela foi rápida, quase rápida demais, como se ela tivesse antecipado a pergunta. Fiquei ali por um momento, tentando digerir o que ela estava dizendo. Espera, então vocês vão só ficar sentados esperando por ela enquanto eu estou na garagem? Porque você não mencionou isso antes. Não pude evitar sentir um desconforto. Havia algo na situação toda que não me parecia certo. Eu confiava em Emily, mas a forma como ela descartou isso tão facilmente, sem oferecer detalhes reais, só piorou as coisas. Emily me olhou, sobrancelhas erguidas, como se eu fosse o irracional. Você está agindo como se fosse um grande problema, disse ela, cruzando os braços. Já saímos com eles antes. O que é de diferente agora? Você vai estar na garagem trabalhando no seu carro como sempre, e nós vamos só ficar por aí, talvez tomar um vinho. Você não está com ciúmes, está? O tom dela era leve, quase provocador, mas eu podia sentir a defensiva por baixo. Hesitei, sem saber como responder. Ciúmes. Eu? Não tinha pensado nisso assim, mas a pergunta me pegou desprevenido. Claro que eu não estava com ciúmes. Ou estava? Não queria parecer paranoico, e definitivamente não queria acusá-la de nada, então mantive a calma, dando um meio sorriso, tentando minimizar a situação. Não, nada disso. Só achei um pouco estranho, só isso, disse, dando de ombros como se não importasse. Tudo bem, vocês podem fazer o que quiserem. Mas por mais que eu tentasse me convencer e convencer ela de que estava tudo bem, algo ainda parecia errado. Eu podia ver na forma como ela rapidamente mudou de assunto, voltando à sua rotina normal como se nada em comum tivesse acontecido. Talvez eu estivesse pensando demais. Talvez fosse realmente inocente, apenas um encontro casual como ela disse. Mas a sensação inquietante no meu estômago não ia embora, por mais que eu tentasse ignorá-la. No dia seguinte, era uma tarde de domingo comum, ou pelo menos deveria ter sido. Eu estava na frente de casa regando o gramado, tentando afastar a sensação estranha do dia anterior da minha mente. O sol estava brilhando, e tudo parecia normal na superfície, mas meus pensamentos continuavam voltando para aquela mensagem de Brad e para a conversa com Emily. Ainda não conseguia me livrar da sensação de que algo não estava certo. Foi quando vi Lisa, a esposa de Brad, saindo da casa deles do outro lado da rua. Ela acenou, e eu achei que poderia perguntar como as coisas tinham sido na noite anterior. Ei, Lisa, chamei casualmente enquanto desligava a mangueira. Ela veio até mim, ainda sorrindo, aparentemente de bom humor. Então, como foi ontem à noite? Emily disse que vocês iam sair enquanto Brett esperava vocês chegar em casa. Tentei manter a voz leve, mas a pergunta pairou no ar mais pesada do que eu pretendia. O sorriso dela vacilou imediatamente, confusão passando pelo seu rosto. O quê? Perguntou ela, pescando como se não entendesse do que eu estava falando. O que você quer dizer? Eu não estava trabalhando até tarde. Cheguei em casa no horário normal. Brad não disse nada sobre eles saírem. O tom dela mudou de confusão para preocupação, e aquele nó no meu estômago apertou ainda mais. Senti uma onda fria de percepção me invadir, mas não deixei transparecer. Insisti, tentando manter o tom firme. Emily me disse que Brad disse que você estava trabalhando até tarde e que eles iam sair até você chegar em casa. O rosto de Lisa mudou completamente agora. A cor sumiu de suas bochechas, e seus olhos se arregalaram, cheios de uma mistura de choque e algo próximo ao medo. Ela se aproximou mais, baixando a voz para um sussurro. Eu acho que algo está acontecendo, disse ela, a voz quase inaudível. Tenho tido essa sensação há um tempo, mas não queria acreditar. Ela olhou para trás, para a casa deles, depois para mim, como se quisesse garantir que ninguém mais pudesse ouvir. Encontrei algo outro dia, um preservativo na bolsa de academia do Brad. Nós não usamos isso, então não sabia o que pensar. Mas agora estou começando a me perguntar se tem a ver com sua esposa. Ouvir aquelas palavras me atingiu como um soco no estômago. Senti o ar deixar meus pulmões por um segundo, e por um momento não consegui falar. Minha mente correu enquanto tentava entender o que ela estava dizendo. Os olhos de Lisa estavam arregalados, quase implorando, como se ela não quisesse ser a pessoa a dar essa notícia, mas sentisse que não tinha escolha. Ela estava com medo, e eu podia ver que isso não era apenas paranoia da parte dela. Não sabia o que dizer. Parte de mim não queria acreditar, mas as peças estavam começando a se encaixar. A mensagem de Brad, a reação estranha de Emily quando perguntei sobre isso, e agora isso. Parecia que um trem estava vindo, e eu estava amarrado aos trilhos, incapaz de me mover. Mas eu não estava pronto para aceitar completamente ainda. Lisa parecia ansiosa enquanto falava, seus olhos correndo ao redor como se temesse que alguém pudesse nos ouvir.
Sabe, eu tenho-me sentido desconfortável com Brad e Emily há um tempo, confessou ela, a voz baixa. É difícil explicar, mas não consigo afastar a sensação de que ele está muito interessado nela ultimamente. Eles parecem ter uma conexão que eu não consigo entender direito. Eu escutei atentamente, sentindo o peso das palavras dela se estabelecer sobre mim. Começou como apenas um palpite, mas quanto mais os vejo juntos, mais isso me incomoda. Emily tem vindo mais frequentemente, e às vezes parece mais do que apenas visitas amigáveis. Não sei, simplesmente não me parece certo. A voz dela tremia ligeiramente, revelando sua vulnerabilidade. Honestamente, continuou ela, a expressão cheia de preocupação, sei que parece paranoico, mas tem estado na minha mente. Não quero acusar ninguém sem provas, mas não consigo afastar a sensação de que algo inapropriado pode estar acontecendo entre eles. Ela respirou fundo, claramente lutando com suas suspeitas. Então, inclinou-se mais perto, o tom mudando para um sussurro mais urgente. E se descobríssemos com certeza? Eu poderia ficar até tarde no trabalho amanhã, quando Emily costuma ir à sua casa. Posso entrar discretamente e ver o que está acontecendo. Se houver algo, te aviso imediatamente. A proposta dela me pegou desprevenido, mas o pensamento de finalmente descobrir a verdade me encheu de uma mistura de medo e determinação. Hesitei por um momento, pesando os riscos. Você realmente acha que é uma boa ideia? Perguntei, meu coração acelerado. Parte de mim estava aterrorizada com o que poderíamos encontrar, mas outra parte estava desesperada por respostas. Ok, vamos fazer isso, disse finalmente, concordando com o plano dela. Preciso saber o que está acontecendo. Só me prometa que não vamos confrontá-los até termos algo concreto. Lisa insistiu, os olhos sérios. Eu assenti, plenamente consciente da gravidade da situação em que estávamos entrando. Enquanto terminávamos nossa conversa, podia sentir a tensão no ar. Amanhã seria um ponto de virada, e eu não conseguia afastar a sensação de que tudo o que eu achava que sabia estava prestes a mudar. Esperei ansiosamente, olhando para o relógio, contando os minutos até Lisa chegar. Meu coração disparava, cada tique quando nos meus ouvidos. Parecia uma eternidade, e eu não conseguia afastar a sensação de um destino iminente. E se estivéssemos errados? E se não houvesse nada acontecendo e estivéssemos apenas destruindo nossas vidas por nada? O pensamento me corroía, mas a necessidade de respostas o afastava. Finalmente, quando eu estava prestes a perder a esperança, a campainha tocou. Abri a porta e encontrei Lisa lá, os olhos inchados de tanto chorar. A visão do desespero dela enviou um calafrio pela minha espinha. Preciso falar com você, disse ela, a voz trêmula. Sem esperar por um convite, ela entrou, e eu fechei a porta atrás dela, minha mente cheia de perguntas. Enquanto ela pegava o celular, a mão dela tremia. Tenho algo para te mostrar, disse ela, e senti meu estômago afundar. O jeito que ela me olhou estava cheio de angústia, e eu me preparei para o que estava por vir. Ela reproduziu o vídeo, e meu coração se partiu enquanto eu assistia à cena se desenrolar. Lá estava Brad, meu vizinho, em uma posição comprometedora com minha esposa Emily. Eu não podia acreditar no que estava vendo. A traição cortou fundo. Não, isso não pode ser real, sussurrei, minha voz mal audível. Lisa me olhou, os próprios olhos cheios de lágrimas. É real, sinto muito que você tenha descoberto assim, disse ela suavemente. O peso da verdade me pressionou, e eu lutei para processar a devastação que se desenrolava diante de mim. Meu mundo parecia estar desmoronando, e eu estava impotente para impedir. Vamos pegar um vinho para você, disse, tentando recuperar a compostura. Despejei uma taça para ela, esperando que o álcool aliviasse a tensão. Enquanto nos sentávamos juntos, senti uma conexão estranha se formando no caos. Começamos a conversar, compartilhando nossos medos e mágoas. Foi um momento de vulnerabilidade que eu não esperava compartilhar com ela, mas de alguma forma parecia necessário. Lisa se desculpou, dizendo que precisava se refrescar no banheiro. Fiquei ali sentado, minha mente acelerada com pensamentos de traição e vingança, reprisando o vídeo na minha cabeça. Alguns minutos se passaram, e então ouvi passos se aproximando. Quando Lisa saiu do banheiro, quase engasguei com minha bebida. Ela estava diante de mim completamente nua, um movimento ousado que me deixou sem palavras. Sei como podemos nos vingar deles, disse ela, a voz baixa e sedutora. A implicação era clara, e senti uma onda de adrenalina correr pelas minhas veias. Por que não me deixa cuidar de você primeiro? Disse ela, se aproximando, os olhos brilhando com travessura. O convite pairava no ar, e, apesar do caos da situação, eu não podia negar a atração inesperada que sentia. Os lábios dela roçaram nos meus, acendendo um fogo que eu não havia antecipado. Senti a tensão que se acumulava entre nós crepitar como eletricidade.
Me deixe-te ajudar a esquecer, sussurrou ela, o hálito quente contra minha pele. Era imprudente, mas naquele momento parecia a fuga perfeita da dor que ambos estávamos sentindo. Assenti, incapaz de encontrar minha voz, e ela se ajoelhou diante de mim. O mundo lá fora desapareceu em nada enquanto eu me perdia no momento com Liza. Tudo o mais se dissipou. O mundo caótico lá fora não importava mais. Éramos só nós, envoltos em um turbilhão de emoções e desejos. De repente, a porta da frente se abriu, e meu coração parou quando ouvi a voz de Emily chamar. Estou em casa. O tempo congelou enquanto eu tentava organizar meus pensamentos, mas era tarde demais. Emily entrou na sala de estar, e sua expressão passou de curiosidade casual para choque ao absorver a cena diante dela. Que diabos está acontecendo aqui? Gritou ela, a voz cheia de descrença e traição. Lisa, assustada e de olhos arregalados, rapidamente pegou suas roupas e fez menção de escapar. Ela correu pela porta dos fundos, me deixando para enfrentar a tempestade que estava prestes a se desenrolar. Isso é vingança, Emily, rebati, tentando mascarar minha culpa com raiva. Você achou que poderia me trair sem consequências? O rosto de Emily ficou vermelho de fúria. Vingança. É assim que você chama isso? Você acha que isso resolve alguma coisa? Ela apontou um dedo acusador para mim, os olhos em chamas. Você só está piorando tudo. Piorando. Retruquei, minha voz subindo. Você tem estado com Brad. Não venha bancar a vítima agora. A discussão escalou, e eu podia sentir a tensão engrossando o ar. Quem você pensa que é? Gritou Emily, a voz trêmula de raiva. Você acha que pode simplesmente dormir com outra mulher e depois me dar sermão? O caos continuou até que finalmente alcancei meu limite. Saia! Gritei, meu coração acelerado. Não quero te ver agora. Com um olhar de descrença, Emily saiu da casa furiosa, batendo a porta atrás dela. Afundei no sofá, sentindo o peso das minhas escolhas. Após alguns momentos de silêncio, olhei pela janela, ainda atordoado com o que acabara de acontecer. Para meu choque, vi Emily do lado de fora, parada com Brad. Eles estavam envolvidos em uma discussão acalorada, as vozes altas. Enquanto os observava, um pensamento sombrio cruzou minha mente. Parecia que eu não era o único que tinha expulsado o cônjuge. Uma sensação distorcida de satisfação me invadiu. As coisas tinham virado, e ambos os nossos casamentos estavam desmoronando sob o peso da traição. O divórcio foi um ponto de virada na minha vida, e, honestamente, senti um alívio quando finalmente foi concluído. Após os eventos tumultuados que se desenrolaram, ficou claro que eu precisava me libertar do meu passado. Mudei-me da casa que dividia com Emily para um apartamento modesto, que parecia um recomeço. O peso da minha vida antiga se dissipou, e eu estava pronto para abraçar o futuro sem arrependimentos. Enquanto me instalava na minha nova vida, inesperadamente me reconectei com Liza, a esposa do meu vizinho. Tínhamos compartilhado um vínculo através de nossas experiências mútuas e, após o caos dos meses anteriores, encontramos consolo na companhia um do outro. Nossa compreensão compartilhada da dor e da traição que vieram de nossos relacionamentos anteriores criou uma conexão única entre nós. Eu nunca esperava desenvolver sentimentos por ela, mas, conforme passávamos mais tempo juntos, percebi que havia encontrado alguém que realmente me entendia. Nosso relacionamento floresceu rapidamente. Com Liza, senti um senso de companheirismo e compreensão que não experimentava há anos. Nos unimos por nossas experiências compartilhadas e aprendemos a nos apoiar enquanto navegávamos pelos desafios de seguir em frente com nossos passados. A conexão emocional que formamos nos ajudou a curar as feridas que havíamos suportado. Era revigorante estar com alguém igualmente comprometido em começar de novo. À medida que nosso relacionamento se aprofundava, comecei a apreciar a alegria que vinha em estar com Liza. Passávamos horas conversando, compartilhando nossos sonhos e aspirações, e construindo uma vida juntos que parecia gratificante. Eu me encontrava genuinamente feliz pela primeira vez em muito tempo. O passado estava atrás de nós, e estávamos determinados a criar um futuro mais brilhante juntos, livres das sombras de nossas vidas anteriores. Enquanto isso, Emily também estava tentando reconstruir sua vida. Após nosso divórcio, ela dedicou tempo para focar na carreira e se redescobrir. Embora eu não tivesse arrependimentos sobre nossa separação, esperava que ela também encontrasse felicidade à sua maneira. Estava claro que ambos precisávamos aprender e crescer com nossas experiências, e eu respeitava a jornada dela, mesmo de longe. Quanto a Liza, ela também estava enfrentando as consequências de seu casamento. Ela enfrentou julgamentos daqueles ao seu redor, mas permaneceu firme em sua decisão de buscar sua felicidade. Nosso relacionamento enfrentou desafios, mas estávamos comprometidos em nos apoiar mutuamente através de tudo isso. Aprendemos a nos comunicar abertamente e a navegar nossos sentimentos como uma equipe, fortalecendo nosso vínculo.
no final das contas, percebi que às vezes a vida te leva a lugares inesperados. As escolhas que fiz, embora difíceis, me trouxeram a um relacionamento que parecia genuíno e gratificante. Lisa e eu transformamos nossa dor em uma fonte de força e, juntos, forjamos um caminho rumo à felicidade. A moral da nossa história é que a cura leva tempo, mas às vezes as conexões mais profundas surgem das cinzas de traições passadas. A vida é imprevisível e, embora possamos enfrentar desgostos, é essencial permanecer aberto a novas possibilidades. No fim, nossas experiências nos moldaram, guiando-nos rumo ao amor e à felicidade que ambos estávamos buscando.